Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Astrovisão, esse nosso encontro aqui no canal para falarmos do céu da semana com as dicas astrológicas para os seus negócios e para a sua vida. Se você é novo por aqui, esse é um canal dedicado à astrologia com foco na área empresarial, minha área de especialização e atuação profissional. Eu sou Patrícia Ungarelli, especialista em astrologia para negócios, formadora e mentora de novos astrólogos na escola online a Harmonizar, onde eu ministro os cursos de formação básica, o programa de mentoria e treinamento de novos astrólogos, o grupo de supervisão para a prática astrológica e o curso de especialização em astrologia empresarial. Se você gostou dessa proposta, considere se inscrever aqui no canal e ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E vem aí, está chegando uma super lua cheia no signo de Leão, com força para você expressar sua identidade, sua essência e reforçar suas ações de marca pessoal. Excelente momento para fazer seus lançamentos e vender serviços e produtos. A lua vai transitar dessa fase cheia em Leão, que acontece no dia 12 de fevereiro, para a fase minguante em Sagitário no dia 20 de fevereiro. E na semana de análise, ela percorre o espaço zodiacal que vai de Caranguejo à Balança, trazendo energias para fertilizar, para brilhar, para aperfeiçoar e harmonizar empreendimentos e projetos. O panorama da semana de análise de 9 de fevereiro a 15 de fevereiro é marcado por uma energia de euforia, aumento de ansiedade, entusiasmo e vitalidade. A presença de Marte, muito bem com Saturno, logo no início da semana, potencializa produtividade, assertividade e traz bastante estrutura para as nossas iniciativas. O Sol e o Mercúrio, em aspecto desafiador com Urano, são os elementos de muita atenção no mapa dessa lua cheia, pedindo cautela nas decisões, nas negociações e na comunicação. Empresas dos setores de moda, beleza, cosméticos, eventos, festas, joalheria e o mercado de luxo se beneficiam especialmente nessa semana. É um período também propício para fortalecer seu branding e ações de marketing pessoal. Quer saber sobre todas essas dicas astrológicas que eu preparei para impulsionar sua carreira e os seus negócios? Então fica comigo até o final e já compartilha esse vídeo com aquele amigo, aquela amiga que você sabe que também vai adorar ficar por dentro do céu da semana. E agora que a gente já sabe o panorama geral da semana, vamos começar a mergulhar nas dicas astrológicas um pouco mais detalhadas dia a dia, focada em como você pode aplicar essa energia no seu negócio. Vamos lá, pessoal, vamos trabalhar um pouquinho. E você que é novo aqui, que está chegando agora no canal, como falei, um canal dedicado aí à astrologia com esse foco na área empresarial, e eu já te convido para ingressar lá no meu grupo VIP WhatsApp, que é um grupo onde você pode interagir comigo, deixar sua questão, deixar sua pergunta, onde eu posso te conhecer melhor também. E se você também quiser deixar sua pergunta aqui no chat, deixa que eu sempre respondo. Posso demorar um pouquinho, mas eu sempre respondo todos os comentários. Aproveita também e já deixa aqui sua área de trabalho, sua área de negócio, que é sempre bom eu saber, porque assim também na hora que eu estudo o conteúdo da Astrovisão, eu já preparo dicas para essa área de negócio, que é assim que a gente trabalha com astrologia empresarial, sempre trabalhando com o céu alinhado com os nossos assuntos aqui na Terra, que é assim que a gente faz. Céu e terra, terra e céu, como eu já falei semana passada. Nossa dinâmica aqui na Astrovisão também é sempre fazer um resuminho, já que fazemos às quintas-feiras a Astrovisão e sempre falamos da próxima semana, estamos sempre falando da semana que vai entrar, por isso estamos trabalhando com uma antivisão, justamente para te fornecer, para te dar essas informações que te ajudam a decidir melhor as suas ações e as suas estratégias de negócios e de vida também, porque a gente não está falando só de negócios, as suas decisões também estão pautadas nas questões também pessoais. Atrás de negócios existem pessoas, existe você. Então, a ideia é sempre essa, né? Que você possa ter informações. Então, traga para a Astrovisão sempre a sua agenda, o seu planner, seu
né? Sua agendinha astrológica, seu caderninho, seu telefone, o que você puder para poder escrever, anotar insights, dicas, quando você escuta a astrovisão, que esse é o objetivo mesmo desse nosso trabalho aqui, tá bom? Isso é bastante importante porque a ideia é essa mesmo, é a gente poder ir planejando semana a semana. E você que vai me acompanhando, vai poder ter, ao terminar um ciclo, já que a gente baseia a astrovisão sempre no ciclo lunar, você vai ver que a gente vai pontuando as fases lunares, que é o objetivo aqui, você vai ter um panorama desse mês lunar, dessa fase lunar e vai poder entender como trabalhar todas essas informações também para o seu autoconhecimento, seu autodesenvolvimento, que no fundo é disso que falamos o tempo todo. Não é sobre negócios, é sobre pessoas. Então, trabalhando o seu autoconhecimento, seu autodesenvolvimento, você ganha ferramentas, você ganha uma força, um conhecimento, uma sabedoria para melhorar os seus negócios e, consequentemente, sua vida, ou vice-versa. Melhorando sua vida, você também melhora as suas decisões dentro dos seus negócios. Então, no final de tudo, estamos sempre trabalhando com a ideia de melhorar a nossa jornada aqui na Terra, melhorar a nossa vida e o nosso conhecimento. Conhecimento, sim, é poder. Quanto mais você se conhece, melhor você decide. Quanto mais você conhece o caminho que você está trilhando, mais condições você tem de decidir melhor. Então, esse é o objetivo aqui do nosso trabalho. Então, olhando aqui o nosso resuminho, estamos hoje dia 6, quinta-feira, e temos aí esse nosso resuminho. Lembrando que são informações que já falei na semana anterior, mas a gente inicia a semana aqui com aquele ótimo aspecto, como eu falei no início, o ótimo aspecto mesmo de Sol fazendo um trígono Saturno, de Marte fazendo trígono Saturno, de Sol fazendo conjunção com Mercúrio. Dois bons aspectos para um início de semana, domingo, dia 9 de fevereiro. E aí, gente, é um aspecto que traz aquela força de estruturar a nossa iniciativa, de ter uma clareza mental. Então, dois bons aspectos para a gente ter bastante clareza daquilo que a gente quer realizar ao longo da semana. Lembrando que é uma semana que vai fazer uma transição da lua crescente, que estamos ainda nessa lua crescente em touro, para a lua cheia. Vamos lembrar que nessa força de crescente para cheia, a gente tem aquela força do impulso para o lançamento, impulso para as promoções, impulso para mostrar toda essa fase lunar que é propícia para expor, propícia, portanto, nos negócios para vender, para fazer o lançamento, para colocar, no caso, uma lua cheia em Leão, a identidade, a marca pessoal, que foi o resuminho aí que eu dei no início, o panorama geral da semana. Lembrando que a fase lunar traz para nós dicas de como a gente age, de ações que a gente pode planejar, mas o signo da fase lunar ele dá a qualidade dessa ação. Então, quando a gente fala da lua cheia, a gente está falando de uma força que ajuda dentro dos nossos negócios nas promoções, nas vendas e justamente nos lançamentos. E a gente fala lançamento, pode ser até a venda da sua ideia, não é exatamente um produto, mas é aquele momento propício para mostrar o que você quer, dizer as coisas, expor um problema, se for o caso, expor as suas ideias. É o momento de vir para fora, o momento ápice do ciclo. Mas quando a gente coloca o signo daquela lua, daquela fase lunar, aquele signo vai nos dar uma direção de qual exatamente a área que a gente vai atuar nessa função de venda, de mostrar, de expor. E Leão é o signo que já faz isso naturalmente. Então a gente tem, na verdade, uma dupla de sinal aí. É uma lua cheia, poderosíssima na função de expor. Ou seja, é uma lua cheia muito boa para você trabalhar realmente a marca pessoal, o marketing do seu negócio, o branding, como eu falei no início. Então, não é uma semana para ficar escondidinha, pensando, analisando, trabalhando coisas, aspectos introspectivos. Ao contrário, é uma semana extrovertida, uma semana para colocar as coisas
para fora em todos os aspectos. Então, no aspecto pessoal, já que a gente também fala aí da vida pessoal, e no aspecto dos seus negócios. Então, acompanhando a fase lunar, começamos ali no planejamento da lua nova, lua crescente trabalha-se toda a prospecção e a busca de recursos e também ainda a correção daquilo que a gente intencionou e planejou, mas a lua cheia já não dá para corrigir nada, no entanto, é o momento de colocar as coisas no palco da vida. E não tem melhor signo para falar de palco do que Leão. Então, percebem que é, de fato, uma semana poderosa? Por isso que eu comecei e falei no resuminho ali, logo no começo do panorama, que é uma semana com uma força muito poderosa de lua cheia, no signo de Leão, no signo que enaltece essas características justamente de exposição. E a gente inicia a semana com uma clareza mental daquilo que a gente quer expor, daquilo que a gente quer, por exemplo, decidir enquanto iniciativa. Iniciamos assim, no domingo. No entanto, vamos agora já começar a semana com o aspecto da atenção. E foi o que eu também falei no nosso panorama. Sim, a gente inicia então a semana, logo no começo, com aqueles bons aspectos. No domingo, mais segunda e terça, temos a dupla, Mercúrio, quadratura Urano, e temos Sol, quadratura Urano, segunda e terça-feira. A Lua em Leão, então, segunda, Lua em Leão, terça, Lua em Leão, quarta, a Lua cheia em Leão. Mas segunda e terça são aqueles 2 dias de muita atenção. Ou seja, aumento de euforia, aumento de ansiedade, muito entusiasmo, muita vitalidade. Até aí são energias muito boas para a gente colocar ali na nossa ação de promover, de exibir, de colocar as coisas para fora. Ótimo. Mas a quadratura também traz o aumento de tendências, na verdade, aumenta mesmo a tendência da gente decidir de forma muito abrupta, de forma muito intempestiva, de forma muito irregular, né? Sem ritmo e, de certa forma, muita pressa para decidir, muita euforia. E ações que podem ser ações de romper as coisas, muita ruptura. E Urano, né, pessoal? Urano, um planeta que traz essa força do novo, a força disruptiva, força criativa, mas na quadratura, que é um aspecto de desafio, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, Mercúrio, quadratura Urano. Como eu falei também na semana passada, já que era dica bônus, lembra disso? Então, eu sempre deixo a dica bônus. E a dica bônus era essa, da semana passada. Então, a turma que já está aqui, que me segue, que já viu a Astrovisão, já se preparou. Se você é novo, você está vendo agora. Mas saiba que toda a Astrovisão eu deixo a dica bônus, que é a segunda-feira da outra semana ainda. Então, é um aspecto que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque Mercúrio é um planeta que é necessário em todo tipo de negócio. Mercúrio rege toda a questão comercial, as negociações, os movimentos, o trânsito, a logística. Então, pessoal que especificamente empresas que trabalham com transporte e logística, tomem cuidado nessa semana que já começa com o aspecto de Mercúrio quadratura Urano. Então, planeje bem a sua logística na segunda-feira, dia 10 de fevereiro, justamente por iniciar. Já é uma segunda-feira. Segunda já é aquele dia que a gente, né? Todo mundo já conhece a segunda-feira. E aí começa já com Mercúrio quadratura Urano. Então, gente, não deixa as coisas sem um planejamento, e mesmo tendo um planejamento, tenha plano A, B e C para essa semana, porque imprevistos podem acontecer logo no começo, segunda e terça-feira. Então, tudo aquilo que a gente vem planejando pode ser uma semana que dê uma virada logo no começo dela. Então, a gente tem que estar preparado e poder se adaptar rapidamente para uma mudança de planos. Esse é o cuidado que a gente tem que ter nessas quadraturas aí com Urano. Tem que estar preparado para uma mudança rápida. E logo a gente tem que se adaptar. Quanto mais rápido a gente conseguir se adaptar a qualquer imprevisto, e a gente sabe que imprevisto você não consegue prever, né, gente? Então, a gente só tem que saber que existe uma tendência para acontecer essas surpresas. Se acontecer alguma coisa, estamos preparados para acontecer. Não sabemos o que pode ser, mas a gente sabe que tem tendência. Se não acontecer nada, ótimo, mas a gente já estava ali, né, preparado. Ou seja, o que que não pode acontecer?
nessa semana. A gente não pode ficar muito rígido, muito inflexível, porque quando temos aspectos nesse campo, desse tipo de desafio, toda vez que a gente está muito rígido, a gente não consegue lidar com esse tipo de aspecto, né? Então a gente perde oportunidades e muitas vezes a gente realmente vai errar nas decisões. Então a gente não pode, a gente tem que ter uma certa flexibilidade, ainda mais que é lua cheia, os ânimos à flor da pele, normalmente, numa semana de lua cheia, a gente tem que ter a flexibilidade para rapidamente, se tiver que mudar aquilo, a gente muda o curso, porque tendência a surpresas, viradas, imprevistos. Tudo bem, gente? Anotem isso aí. É a primeira metade da semana. Aí já temos a lua cheia na quarta-feira, lua cheia em Leão, trazendo realmente essa potência para você expor sua identidade, para você expor a sua essência. E no campo, então, do trabalho, seja o trabalho ou o seu negócio, a mesma coisa. É o momento de expor talentos, é o momento de expor as suas diferenciações, aquilo que você é diferente no que você faz. Portanto, momento mesmo de palco. É um momento de, não é bastidor, é momento de palco, momento de ir para frente lá na frente, linha de frente, certo? Um momento forte para as lideranças. Se você é um líder, se você é um diretor, é um gerente, se você é alguém que está à frente, é uma semana poderosa para isso. Então, se você conhece alguém que exerce cargos assim, ou é você mesmo que exerce um cargo assim, semana muito boa para cuidar disso, e uma semana boa para reforçar, potencializar a sua força enquanto líder, a sua força de liderança. Portanto, é uma semana para cuidar disso, uma semana para olhar para isso. Não é uma semana para passar batido, não, é uma semana para olhar para tudo isso. Quinta-feira, sexta-feira, na verdade, isso aí, sexta-feira, dia 14, a gente, quinta-feira, na verdade, quinta e sexta, a gente já tem a mudança da lua, então a gente já tem quinta e sexta a lua entrando no signo de Virgem, muda. Por isso que no início da astrovisão, vocês prestem atenção que eu sempre falo a trajetória da lua, lá no início, toda vez, tá? Então a lua transita no espaço zodiacal. Quando eu falo isso é porque eu estou colocando aí para vocês o espaço zodiacal, ou seja, ela vai de domingo a sábado, que é a semana de análise, só para explicar aqui para vocês tecnicamente, se você é novo aqui, tecnicamente como é que eu passo essas informações. Então eu vou, a cada 2 dias a lua muda de signo. Quinta e sexta-feira já saiu de Leão, já entrou em Virgem, e toda vez que ela entra em Virgem, ela já traz uma característica para a gente olhar para o controle de qualidade, prestar mais atenção e aperfeiçoar as coisas, cuidar dessa parte mais analítica das coisas, organizar melhor. E aí, na sexta, 14 de fevereiro, a gente já tem Mercúrio ingressando no signo de Peixes. Mercúrio, então, muda de signo. Todos os astros no céu estão em movimento, portanto, eles vão também mudando de signo, saindo de um signo, entrando em outro signo, assim como faz a Lua e todos eles. E Mercúrio no signo de Peixes potencializa a comunicação emocional. Então, a turma aí da publicidade, a turma aí das agências, né, que trabalham com o setor de comunicação, e aí entra também a parte de jornalismo, a parte de assessoria de imprensa, não é? Que precisa contar histórias, escrever histórias, contar histórias. Mercúrio em Peixes ajuda muito a turma que escreve livro também. Então, escritores, Mercúrio em Peixes é um período que favorece essa conexão com o lado emocional pelo lado intelectual. Então, é uma harmonia entre aquilo que eu tenho que fazer de maneira racional, por exemplo, a escrita, ou usar minha mente para organizar as ideias, mas essas ideias têm a qualidade emocional. Por isso que Mercúrio no signo de Peixes reforça, potencializa aquilo que a gente chama de storytelling. Ajuda uma comunicação emocional, ajuda, portanto, uma comunicação que conecta, que traz um alinhamento, uma afinidade num campo que não é tão objetivo, é um subjetivo. Então, uma comunicação mais simbólica, uma comunicação não verbal. Então, pode aí anotar essa dica, que é uma dica muito boa, tá, pessoal? Porque todos nós precisamos nos comunicar.
Então, Mercúrio em Peixes, a partir da quinta-feira, sexta-feira, 14 de fevereiro, cismei com a quinta, né? Sexta-feira, 14 de fevereiro, começa a favorecer esse tipo de comunicação para todos. É lógico que negócios específicos que trabalham diretamente com o assunto, lógico, recebem uma forcinha extra. Por isso que eu coloquei aí negócios específicos nessa área. E depois a gente tem a dica bônus, já vou deixar aqui a dica bônus para vocês, para a gente já entrar no mapa aí da lua cheia, que eu vou colocar aqui na tela e compartilhar com vocês. E a dica bônus, 17 de fevereiro, segunda-feira, já é para outra semana, mas já adiantamos aqui, é a entrada aí da lua no signo de Escorpião. Então, ela ingressa no signo de Escorpião, segunda e terça vai estar no signo de Escorpião, e lua no signo de Escorpião é aquele momento onde podemos ficar bastante radicais, podemos ficar inflexíveis, podemos ter, assim, alguns tipos de emoções meio compulsivas. E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente precisa decidir coisas, porque a gente pode estar numa tomada de decisão movida a uma reação muito emocional, uma reação emocional mais radical, de inflexibilidade, às vezes. Então, vamos tomar um pouquinho de cuidado. Não tem aspectos muito tensos no céu, não tem, mas a lua em escorpião. Então, a gente tem que tomar só um pouquinho de cuidado com isso. Por outro lado, porque aqui na astrovisão a gente também aprende a utilizar as informações, sejam elas desafios ou aspectos de harmonia, porque aqui a gente não trabalha com isso é bom, isso é ruim, a gente trabalha com como podemos usar, não é verdade, gente? Como podemos usar? Porque é isso que a gente precisa, não vamos parar os nossos negócios porque tem algo no céu. Mesmo porque os astros não determinam, mas eles inclinam, é a frase clássica aqui, não é verdade? A nossa frase clássica da astrologia não é minha, não, né? Então, isso a gente sabe que os astros não determinam. Então, não é porque um astro está no céu que acontece ou vai acontecer coisas. Eles não determinam eventos. Eles inclinam e trazem tendências. E a gente aqui na leitura disso, na interpretação disso, podemos aprender a utilizar. E esse é o maior objetivo aqui da astrovisão. Então, gente, a gente aprende a utilizar. E Lua em Escorpião é também um momento onde a gente fica com mais facilidade de perceber as boas estratégias e planejá-las, mesmo porque na semana aí da Lua em Escorpião já começamos a sentir a Lua minguante. E a Lua minguante é aquele melhor momento do recolhimento e da análise do ciclo inteiro que vai terminar. Mas isso é tema para a próxima astrovisão. Mas fica aí a dica bônus. Lua em Escorpião ajuda a gente naquele momento que ela está a Lua em Escorpião. É um momento em termos de negócio para a gente sintonizar, já que uma lua emocional, uma lua num signo de água, as estratégias e, portanto, até mudar as estratégias, transformar coisas. Transformar algo que não está vindo de forma que a gente quer, que não está dando o resultado que a gente quer, transformar e transformar de forma radical. Então, aquele mesmo radicalismo que faz a gente tomar decisões inflexíveis e nessas a gente ter resultados não muito bons, é a mesma energia que pode fazer a gente ter decisões radicais, mas que sejam para transformar coisas ruins em boas. É a mesma energia. Olha que interessante. Mas com intenções diferentes, com um nível de consciência diferente. Então, a partir do momento que a gente tem mais consciência, tá vendo o que eu falei agora há pouco? Quando a gente tem mais autoconhecimento, a gente aumenta a nossa percepção, a gente aumenta a nossa consciência. Aumentando a nossa consciência, a gente também aumenta as possibilidades de decidir melhor. Aí, decidindo melhor, a gente tem melhor resultado. É tudo que a gente quer. Não é verdade? Não é isso que a gente quer? Tudo que a gente quer. Então, gente, é isso. A gente utiliza a informação e a gente vê o lado prático da astrologia. Então, a gente não trabalha com a ideia aqui de uma coisa meio teórica. Ah, tá lá no céu, a gente vai trabalhar com essas coisas. Que bom, ótimo, isso é o nosso conhecimento, mas a gente quer usar e aplicar. Esse é o tipo de trabalho que fazemos aqui. Tudo bem? Vamos então agora fazer aquilo que é bem legal, que é a ilustração do que a gente fala aqui, né? Então, a ilustração. Então, vamos
Na sequência, então, na semana, agora de lua cheia, portanto, aí 12 de fevereiro, é o dia da lua cheia. O dia, tá, gente? Uma coisa importante é a ideia aqui também de não tem botãozinho de liga, desliga. Então, não é o dia da lua cheia, no dia seguinte não é mais. Então, isso é super importante para a gente aprender a decidir corretamente. Senão, a gente, quando pega ali um calendário e vê que naquele dia 12 é o dia da lua cheia, então no dia 14 não é mais lua cheia? Não, ainda é. Estamos ainda na fase de lua cheia. Ah, então dia 11 ainda é a lua crescente? Não, dia 11 já está na força de lua cheia. Muito importante. Então, vamos entender movimentação, aumento de luz, diminuição da luz, aumento de energia, diminuição de energia, o espaço e a flexibilidade. Isso é importante, senão a gente fica com essa ideia de que é um liga-desliga. Botãozinho, ligou o aspecto, no dia seguinte não tem mais. Então, durante a semana, a gente olha lá, a astróloga falou lá, a Patrícia disse que naquele dia tem, então no dia seguinte não tem. Não, a gente não trabalha essa ideia aqui, hein, gente, tá bom? Por isso que eu estou sempre repetindo, porque é na repetição que a gente fixa o conhecimento, não é? É isso aí. Então, durante a semana, eu trago aí o panorama da semana, depois a gente só pontua os dias para facilitar o seu entendimento e até para você poder ilustrar ali na sua agenda. Por isso que eu falo, traga a sua agenda, traga o seu caderninho para você anotar lá. Mas entenda que é um colorido, é uma mistureba dessas coisas, tá, gente? A gente mistura essa semana e esses aspectos estão, na verdade, influenciando a semana toda. E muitas vezes eles estão vindo da outra semana. Por exemplo, esse aspecto de Marte com Saturno. Ele também fez parte do mapa anterior, do mapa da Lua crescente. Então, isso é super importante. Ele está no mapa da Lua nova, que é o início do ciclo, que é um mapa também que dá um colorido do mês inteiro. Então a gente precisa trabalhar, eu falo muito isso para os meus alunos na escola, quem é meu aluno sabe, a gente tem que trabalhar a elasticidade mental. A gente precisa ter uma mente que vai e volta o tempo todo. Vai para o céu, vem para a terra. Está na terra, vai para o céu. O tempo todo precisa trabalhar a elasticidade mental, senão a gente não aprende astrologia. Tá bom? A gente fica fixado. Ah, esse aspecto é isso, 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 acabou. Ah, agora é esse aspecto, é isso, isso, isso. Eu falo que isso é o descritivo, isso não é a interpretação, tá? Então a gente fica descrevendo o aspecto. Isso é uma parte do aprendizado. Vou descrever o aspecto Marte-Saturno, mas isso não é interpretação. Tá bom? Então, para a gente aprender, e depois, mais ainda, como a gente faz para usar isso no dia a dia, então a gente tem que aprender a trabalhar essa ideia. E mesmo você que não é estudante de astrologia, mas que vem aqui na Astrovisão, porque você é um empreendedor, empresário, executivo, executiva, empreendedora, e você vai usar essas informações, você também está num trabalho de autoconhecimento comigo. Você é meu cliente, você é a minha cliente. E você também está trabalhando autoconhecimento. Por quê, gente? Porque autoconhecimento é a base do meu trabalho. Então, seja o meu trabalho como professora, seja o meu trabalho como formadora, seja o meu trabalho como treinadora de novos astrólogos, seja o meu trabalho como a consultora de empreendedores e empresários, eu vou sempre trabalhar a ampliação da sua consciência, porque esse é o meu propósito. Esse é o meu propósito, é isso que eu faço desde que eu comecei a minha carreira, né? Então é por isso que os meus olhos brilham, para, para trabalhar o aumento da sua percepção de você mesmo, o aumento das suas capacidades. Quero ver você colocar seus potenciais para fora, quero ver que você entender seus desafios, quero ver você entender o porquê que algumas coisas acontecem dessa forma com você. É isso que, de fato, me move. Tá? Então, autoconhecimento sempre vai acontecer dentro da minha linha de trabalho, sempre. Então, mesmo que você não seja um estudante de astrologia, que não tenha como objetivo ser astrólogo, se você está aqui, é porque você se alinha aqui com essa minha filosofia de trabalho. Ou seja, o autoconhecimento é importante para você. E se não for importante para você, e você não encontrar um alinhamento aqui no canal, não tem problema. Cada um seguindo a sua linha de estudo, a sua linha
de raciocínio os seus propósitos. Não tem nenhum problema. Mas aqui trabalhamos essa ideia. Sempre. O autoconhecimento prático, tá bom? Então, eu vou sempre puxar para você ampliar essa sua consciência. Por isso que eu dou sempre alguma informação técnica. Sempre. Então, mesmo que você não vá querer ser astrólogo, não tem problema. Mas você usa a informação, então é bom saber de onde ela vem, não é? É bom saber que existe um fundamento, uma base, ela não cai do céu, não, apesar de falar do céu, não está caindo do céu, tem um passado, tem uma história, tem um conteúdo, tem um fundamento e é milenar ainda por cima, ou seja, tem muita bagagem, não é? Então não, a gente não está falando de uma coisa que foi inventada há 100 anos, há 200 anos, nós estamos falando de algo que tem, no mínimo, 2.500 anos, no mínimo, porque é muito mais velho que isso, no mínimo, né? É muita coisa, né, gente? Então, vamos começar também a entender dessa maneira que a gente começa a ampliar a nossa consciência das coisas. Então, voltando aqui para o mapa, dei aí uma devagada. Voltando para o mapa, o que é uma lua cheia, então? É quando a gente tem a lua em oposição ao sol no ciclo dela. Então, quando é que a gente tem a lunação? Quando a gente tem a lua junto com o sol, ou seja, quando a gente começa o ciclo. Começamos o ciclo aqui na lunação de Aquário, com a lua aqui junto com o sol. Depois ela ficou crescente, quando ela chegou aqui no signo de Touro, fez a primeira quadratura. Agora, nesta semana de análise que a gente está analisando, com a lua cheia, ela andou mais um pouco no céu, chegou nesta posição de Leão, final de Leão, e fez a oposição, um ângulo de 180 graus. Quando acontece isso, a gente enxerga a lua, aquela bola bonita, branca no céu, inteirinha ali, né, refletindo totalmente a luz solar, porque a lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Então, lua cheia é um momento de reflexão total daquela posição, né? Então, é o ápice do ciclo. Simbolicamente, é o momento de exposição máxima da luz. Percebem por que que a gente faz essa analogia e por que que a lua cheia é a lua mais propícia para esse movimento de expor, extrovertido, as coisas vão para fora, não é um momento introspectivo e você pode se observar. Eu faço sempre também esse exercício. Se observe como é que você fica durante as fases lunares, porque isso também é uma maneira de trabalhar autoconhecimento. É você olhar o que está acontecendo no céu e se observar. Aliás, é o melhor jeito de se conhecer, é você se observar. O que acontece com você nas fases lunares? Por quê? Porque estamos o tempo todo sob esses efeitos. Estamos o tempo todo dentro do nosso sistema e tudo está conectado com tudo, nada está isolado. A gente que acha que está isolado aqui no sistema solar, não estamos. Estamos o tempo todo conectado. É um sistema, gente, sistema, entendem isso? Que nem nosso corpo, não é? A gente acha que o coração não conecta com a cabeça, que não conecta com o dedinho do pé. Não existe isso. Isso podia ser a visão antiga, mas não é mais a visão atual. O corpo inteiro está conectado, tudo está conectado. Então é assim também o sistema solar. E a gente está o tempo todo conectado. A Terra faz parte do sistema solar e nós estamos na Terra. Então é uma visão muito importante desenvolver essa visão de conexão. Então essa visão de sistema, essa visão holística, é aí que a gente começa a ver e entender esses sinais. É aí que a gente entende por que será que todas essas tendências cósmicas, essas tendências planetárias influenciam a nossa vida ou podem influenciar. O que tem a ver o céu com aquilo que a gente está aqui na Terra vivendo? Quando a gente não consegue perceber essa conexão, é porque a gente ainda não entendeu o conceito de sistema. A gente ainda não entendeu o conceito de conexão. E a gente não conseguiu ainda ver que está tudo ligado. Então a gente acha que está tudo separado. Lógico que se eu entendo que está tudo separado, o que que a Lua tem a ver comigo? O que que o Sol tem a ver comigo? O que que Marte tem a ver comigo? Nada, nada. Mas quando eu percebo que tudo está conectado, aí eu começo a entender que, calma, essas coisas têm algum sentido. Essas coisas têm alguma tendência. Estamos dentro desse sistema. Aí a gente começa a entender os sinais. E os sinais dessa semana mostram a lua cheia. Esse é o sinal da semana. E mostram um sinal de cuidado, né? Que é a quadratura de Urano
com Mercúrio, que é a quadratura de Urano com a Lua, ou seja, o Urano, planeta Urano, que faz aquela quadratura que eu comentei, com Mercúrio e com o Sol, já que Mercúrio e o Sol estão juntos. Lembra que ao início da semana também deixei esse aspecto, falamos dele, que é a clareza mental, que dá aquele alinhamento entre aquilo que a gente tem vontade, aquela nossa tomada de decisão, o Sol, com a mente. Então, é uma clareza mental. Logo no início da semana, no domingo, juntos, estão juntos. Logo, na segunda e na terça, a gente tem o aspecto exato de Mercúrio com Urano, Mercúrio com Urano com Sol. Mas Urano faz parte da lua cheia. Por isso, a tendência da semana inteira, e eu coloquei isso lá no panorama no início da astrovisão, a tendência dos imprevistos, das surpresas, do aumento da ansiedade, da gente ficar um pouquinho alerta com a inquietação ou até a irritabilidade. É uma semana com tendência a gente querer romper, a gente não ter paciência. Por isso, porque já é, na verdade, uma tendência da lua cheia. Lua cheia já traz essa tendência da inquietação, dessa coisa da gente querer ir para fora. Lua cheia traz um pouco dessa tendência. Do copinho transbordar, dos nervos vir a flor, dos ânimos, a flor da pele, os nervos também ficarem ali, né? A gente tem pouca paciência, a gente não está num movimento interno, a gente está num movimento externo. Então, em termos emocionais, já que estamos falando de lua, lua rege esse campo emocional, da motivação, a gente está mais agitado numa lua cheia. É também olhar a natureza, como é que a natureza fica. Comece a olhar aí os animaizinhos, se você tem animal, se você tem os bichinhos, como é que eles ficam. A gente começa a observar e começa a ver também. Então, quando temos aí um potencializador dessa inquietação, que é justamente a quadratura de Urano, a gente pode ter esse sinal mais reforçado. Então, o sinal do aumento da ansiedade, o sinal da gente ter uma aceleração violenta na semana, e aí tudo que a gente planejou até agora, a gente não conseguir fazer nem metade, porque pode passar muito rápida a semana. Então, se prepare para uma semana talvez muito veloz. Aliás, eu venho falando já da velocidade aí das coisas desde a alunação, desde um pouquinho antes da alunação em Aquário, e eu avisei, falei, pessoal, quando a gente falou lá do planejamento de Capricórnio, lá atrás, no mês passado. Então vamos nos preparar um pouco e até nos organizar, porque vai voar, né? A tendência, a gente tinha aspectos já e alunação em Aquário já mostrando isso. E olha só como a gente está. Então é verdade, a gente está numa aceleração ou numa percepção de aceleração, tá bom? Vamos também entender isso, uma percepção de aceleração. Então parece que o tempo corre mais, né? Voa e a gente não consegue fazer nada. Então, gerir o tempo aí virou uma arte nos últimos tempos, não é? Gerir o tempo. O bom é que a gente tem Saturno bem com Marte, é um aspecto que ajuda a gente a ter mais disciplina e ter essas ações que se materializam. Então, a gente consegue ter produtividade, assertividade, ótimo. Porque, de fato, Urano fazendo essa quadratura aí no mapa da lua cheia, e a lua cheia em Leão, que é um signo de fogo, que já traz entusiasmo, já traz aumento de vitalidade, pode realmente inflamar mais os ânimos ainda. Tendências dentro do nosso trabalho, da gente ter atitudes um pouco mais autoritárias, se você exerce cargos de liderança, toma um pouco de cuidado, atitudes mais autoritárias, ou, se você não exerce cargos de liderança, atitudes de rebeldia. Então, ao contrário, momento também de semana que a gente pode chutar o balde, literalmente. E chutando o balde, a gente pode ter atitudes de romper, atitudes de briga, conflitos interpessoais, mas por posicionamento, por questões aí de autoridade, de não aceitar alguma ordem, alguma regra. Então, insubordinação, problemas de insubordinação. E dependendo do problema de insubordinação, pode ter algum resultado complicado, não é? Às vezes é até importante a gente ter como é que fala? A gente ter uma resposta, para a gente não ficar aceitando também tudo, não é por aí, não é? Então temos também que ter respostas, não é só aceitar tudo, temos que responder, mas dependendo aí da resposta, a gente, no momento errado, a gente pode ter resultados não muito bons. Então tem hora também para você ter a resposta. Não vai no meio de uma crise querer dar um ataque de rebeldia, porque tem que resolver aquele problema primeiro. Depois você vai reivindicar o que você quer. Resolve o problema primeiro.
Então, isso aqui não, isso aqui dá uma turbulência no meio da coisa, que não deveria ser ali, naquele meio do problema, né? Então, dá aquela coisa de falta de ritmo. Então, a gente perde um pouco a linha, né? Perde um pouco o ritmo das coisas. E pode dar essa extrema rebeldia também. Então, vamos tomar cuidado, né? Se você já está com problemas aí com os seus funcionários, por exemplo, você já tem aí uma tendência de ter conflito, semana que pode aumentar, ou semana que pode aparecer o conflito, aí vem tudo para fora. Porque uma semana de lua cheia também é uma semana de revelação de problemas, a revelação das coisas. Toda lua cheia é uma potência de revelação. E por quê? Lembra disso? A lua não está lá toda exposta. Então, a simbologia também é essa. Uma lua cheia, ela expõe, ela mostra as coisas, não dá para esconder. E uma lua cheia com força de rebeldia, então ela mostra conflitos, problemas e rebeliões aí, revoltas. Então, não dá muito para ficar escondido. Então, se tem já conflitos em potencial, tendência deles virem todos para fora. O lado produtivo disso, dá para ter algum lado produtivo? Dá. O lado produtivo é justamente que às vezes as coisas estão muito lá dentro, camufladas, e quando elas estão escondidas, não dá para resolver nada. Quando elas vêm para fora, pelo menos a gente vê o problema. O problema é a forma de vir para fora. Então, a forma de vir para fora numa configuração dessa é uma forma caótica. E isso é complicado. Muitas vezes, no meio de negócio, no meio de trabalho, isso pode ser complicado. Mas ainda assim é possível, se você sabe a informação de antemão, ainda é possível tornar essa forma produtiva. Sabe quando a gente faz ali uma sessão e todo mundo coloca os bichos para fora? Não é verdade? Não é uma coisa às vezes produtiva, colocar as emoções, aí o pessoal chora, o pessoal se abraça, tem essa coisa, não tem? Muitas vezes no campo aí mais terapêutico, seria mais ou menos isso. Às vezes é bom colocar todos os problemas para fora de uma vez, mesmo que seja de uma maneira mais caótica, porque também eles ficam expostos. E aí eu consigo ver. Eu consigo, então, pelo menos lidar com todos aqueles problemas. Então, existe uma certa produtividade, mas precisaria ser gerenciado isso, né? Para não virar mesmo uma rebelião, um motim e trazer problemas e revoltas. Eu coloquei aqui uma hipótese, tá bom, gente? Uma imagem do problema. Lógico que isso é uma forma de manifestação. Pode ter várias outras maneiras aí, tá? É um exemplo só de uma manifestação de um Urano quadrado Sol, um Urano quadrado Mercúrio. Existem outras formas também, tá bom? Mas de qualquer maneira, é uma tendência de caos, tá bom? Uma tendência de revoltas, uma tendência de rupturas, mas também uma forte energia de criatividade. Então, olha onde está a produtividade, né? Uma maneira da gente ser jogado ali no campo de batalha para tomar decisões mais criativas, buscar solução alternativa para problemas velhos, buscar soluções mais inusitadas, inovadoras, né? Mas meio que na marra, não porque a gente quer, porque não teve saída, não teve alternativa, não teve outra escolha e aí teve que ser daquele jeito, mas acaba sendo uma força, né? Uma força criativa, tá bom? Então, saibam usar aí essa força de lua cheia, tá bom? E o final aqui da informação de lua cheia no signo de Leão é o reforço da marca pessoal. Então, usem muito essa lua cheia realmente para expor aí os seus talentos no campo mais individual e mais pessoal, hora de mostrar suas qualidades, hora de mostrar talentos, hora de mostrar quem você é. E isso vale para o seu negócio, para os seus produtos, para os seus serviços, talvez para a sua história. Quem é você atrás do seu negócio? Quem é você atrás da sua carreira? Lembrando que sua carreira é sua, que eu falei a semana passada também. Não é da empresa. A sua carreira é sua. O seu negócio é seu, né? Você pode trabalhar dentro de uma empresa, trabalhar dentro de uma, mas a sua carreira é sua. Você que está gerenciando, você que trabalhou numa empresa, depois na outra, estudou isso, estudou aquilo, é a sua vida. Então, você é dono da sua carreira, né? Então, isso também é bastante leão também. Bata aí no peito, tenha orgulho e honre essa história sua também. Isso também está dentro dessa força leonina, né? Tem orgulho. Vocês, astrólogos, agora vamos bater no peito aqui da nossa profissão.
Tem um orgulho da sua profissão de astrólogo, né? Tem um orgulho de estudar astrologia, porque não é fácil, você sabe, você que estuda um monte de tempo. Aliás, você que está estudando, 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 vou falar para você agora, tá? Estudante, você que está aí anos estudando e acha que nunca vai conseguir trabalhar, então. Eu tenho um programa de mentoria e treinamento de novos astrólogos, justamente para trabalhar esta síndrome. É essa síndrome que faz você ficar só estudando a vida inteira. Eu também estudo, mas eu trabalho, gente. Não é verdade? Tem gente que fica no estudo e acha que nunca vai estar preparado para trabalhar, né? Então, você que está estudando, 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 saiba que existe um caminho, existe uma metodologia, existe um método. Eu desenvolvi tudo isso daí dentro desse programa para colocar você na ação, para fazer você desenvolver sua carreira. Então, para você que é astrólogo, bata no peito, você que estuda astrologia e sinta-se orgulhoso, orgulhosa dessa carreira, porque a gente tem que começar a valorizar a nossa profissão. É uma profissão como qualquer outra. Então, a gente tem que valorizar, a gente tem que ter uma boa formação, a gente tem que ter bons mentores, bons professores, a gente tem que trabalhar a nossa preparação, a gente tem que se desenvolver em outras habilidades, em outros caminhos profissionais também, a gente tem que agregar valor para a nossa profissão, para a gente ser bons profissionais no mercado. Tá bom? Mas bata no peito, aproveita aí essa lua cheia em Leão para se orgulhar de ser astrólogo em 2025, tá bom? Vamos relembrar como é que era lá quando os reis e rainhas tinham seus astrólogos reais, gente. Não é verdade? Já teve esse tempo, já existiu esse tempo na história, né? Da gente estar nesse status. Então já estivemos aí. Por que que agora a gente fica aí com vergonha? Por que que a gente fica todo tímido? Por que que a gente não fala? Não pode, gente, né? Vamos lá, vamos ter a mesma o mesmo orgulho que já tivemos um dia, não é verdade? Voltar a ter esse valor. Mas para isso, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estudar, a gente não pode ser superficial, a gente tem que dar o valor que a astrologia merece, tá bom? Não tem que ser superficial e nem tem que estudar só um final de semana sair falando astrologia, né, gente? A gente sabe que precisa estudar muito. Porém, não tem que estudar 20 anos para trabalhar com astrologia. Isso é a síndrome do estudante de astrologia, tá bom? Então, se você tem essa síndrome, ó, já deixa e se inscreve aqui. Vou deixar o link, como eu deixei semana passada, na lista de interesse para ingressar no programa de mentoria e treinamento, que vamos abrir uma turma nesse primeiro semestre. Se inscreve lá na lista de interesse, vai lá, vê as informações e veja como a gente vai trabalhar isso daí. Vamos destravar esse processo na sua vida para você não ter que ficar estudando aí 20 anos. Mas já te aviso que você vai estudar a vida inteira. Mas você vai trabalhar com astrologia, tá bom? É isso, gente. Aproveitem bem essa lua cheia em Leão e até a próxima Astrovisão. E aí, gostou das dicas? Então me ajude deixando seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais dicas como essas. Assim você me ajuda e fica por dentro de tudo que está acontecendo no céu e que vai influenciar na sua vida e nos seus negócios.